Olá, meu nome é Guilherme Zican e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas fundamentais que vão acelerar o desenho no Inkscape de vocês. E a primeira dica é o uso da tecla Ctrl. A tecla Ctrl tem várias funções e eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um retângulo aqui para exemplo. Vou apertar a tecla S para o seletor e vamos supor que eu queira girar essa imagem 90 graus. Clico novamente nela para ativar o modo de girar e quando eu for girar, veja ali embaixo que aparece quantos graus eu estou girando e fica muito difícil acertar 90 graus certinho ali. Então para isso vou dar um Ctrl Z. Agora com a tecla Ctrl eu consigo girar a figura em ângulos de 15 graus. E assim fica fácil colocar ali para 90 graus. Esse valor de 15 graus é padrão, eu posso mudar isso aqui em editar, preferências, comportamento, passos e aqui em rotação se encaixa a cada 15 graus é o padrão, eu posso colocar qualquer um desses valores aqui. Aqui são divisores de 360 graus, vou colocar aqui como exemplo 45 graus. Agora quando eu for girar com a tecla Ctrl, ele vai girar de 45 em 45 graus. Vou voltar aqui para 15 graus. Um outro exemplo, eu vou com a tecla B, pegar a caneta Bezier, vou clicar e soltar para fazer o primeiro nó. E agora para fazer o segundo nó, se eu quiser uma linha horizontal, eu posso apertar Ctrl. Com isso ele trava, olha só, ele trava naqueles ângulos de 15 em 15 graus. Ou o ângulo que eu tiver configurado lá em preferências. Então assim eu consigo fazer linhas verticais ou horizontais com muita facilidade. Um outro uso, eu vou aqui com a tecla S, ativar o seletor, clicar novamente na imagem para poder girar. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Com a tecla Ctrl eu vou girar 30 graus. Vou selecionar com a tecla Shift pressionada a outra linha que ficou para trás. Vou dar um Ctrl D novamente para duplicar. E vou girar agora 60 graus. E agora eu vou dar um Ctrl D novamente, girar mais 60 graus para terminar essa figura. Então, usando a tecla Ctrl, consigo fazer figuras perfeitas, simétricas, de forma muito fácil. Mais um exemplo para vocês. Se eu quiser fazer uma elipse, tecla E. E se eu quiser um círculo perfeito, eu uso a tecla Ctrl para travar. Se eu puxar na diagonal, olha, ele trava ela num círculo perfeito. Se eu jogar mais para cima, ele vai achatando, mais para baixo ele vai deixando ela mais comprida. Mas se eu puxar na diagonal, ele trava ali, ó, em 45 graus, ele trava as dimensões de largura e altura para que fique um círculo perfeito. Da mesma forma, com a tecla R, retângulo, eu consigo fazer um quadrado perfeito apertando a tecla Ctrl. Agora eu vou digitar S para o seletor e vamos supor que eu queira duplicar e mover esse quadrado na horizontal. Vou dar aqui um Ctrl D para duplicar. E agora, quando eu clicar e arrastar, se eu apertar Ctrl, ele vai travar também na horizontal. E assim fica fácil de você mover um objeto na horizontal, tanto na horizontal quanto na vertical. Nesse caso aqui, para mover com Ctrl, não importa o ângulo que você colocou lá em passos. Aqui ele vai sempre funcionar, tanto na horizontal como na vertical. A dica número 2 é a manipulação do centro de rotação dos objetos. Vou aqui na tecla E de elipse, fazer um círculo. Tecla S para o seletor. Se eu clicar novamente, eu entro no modo de rotação. E aqui aparece então o centro de rotação do objeto. Eu posso mover esse centro de rotação para qualquer lugar que eu queira. Se eu digitar aqui Ctrl, eu consigo afastar o centro de rotação mantendo o alinhamento horizontal aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui para fora. E quando eu girar a figura, ele vai girar em torno do centro de rotação. Então se eu duplicar aqui, Ctrl D, vou girar aqui no ângulo de 60 graus. Vou selecionar novamente, aqui ficou para trás, Ctrl D, vou girar agora 120 graus. Ctrl D novamente, tecla Ctrl, girar mais 120 graus. Assim eu consigo fazer uma figura simétrica de forma perfeita. Vou fazer mais um exemplo aqui, com um ângulo diferente. Fazer aqui um retângulo, tecla S, vou clicar novamente para ativar o modo de rotação, vou clicar com Ctrl pressionado no centro de rotação, vou colocar ele aqui para fora, vou duplicar com Ctrl D e agora vou girar 45 graus, aqui, vou selecionar a anterior, Ctrl D novamente, vou girar agora 90 graus, vou selecionar as outras duas, Ctrl D, e vou girar novamente com a tecla Ctrl pressionada, 90 graus, ou melhor, 180 graus. Aí eu consigo essa disposição aqui. Vou fazer mais um exemplo aqui embaixo. Começar com uma elipse, tecla Ctrl para fazer ela perfeita.
Vou aqui Ctrl Shift C para transformar ele em caminho, tecla N para o editor de nós, vou clicar nesse nó aqui de baixo e com a seta do teclado eu vou chegar um pouquinho para baixo. Vou transformar esse nó em nó cúspide e vou aqui com a tecla Ctrl, ó, 1, 2, 3, colocar aqui 45 graus, 1, 2, 3. Dessa forma eu consigo editar com mais facilidade. Tecla S para o seletor, vou clicar novamente na figura para ativar o modo de rotação e vou pegar o centro de rotação com a tecla Ctrl para manter a vertical, o alinhamento vertical, eu vou colocar ele aqui para fora. Vou duplicar a imagem e com a tecla Ctrl pressionada eu vou agora aqui girar 30 graus. Vou selecionar o anterior, Ctrl D, agora eu vou girar 60 graus, vou selecionar as duas anteriores, Ctrl D, e agora eu vou girar 120 graus, Ctrl D novamente, e vou girar agora mais 120 graus. Então, dessa forma eu consigo fazer esse tipo de disposição com perfeição. A terceira dica é copiar o preenchimento e contorno de um objeto para o outro. Vou mostrar como fazer isso. Primeiro eu vou duplicar aqui um círculo desse, vou trazer aqui para o meio e vou mostrar algumas coisas antes para vocês. Quando eu clicar novamente para girar, lembra que a gente mexeu no centro de rotação desse objeto? Como é que eu faço para voltar ele aqui para o centro? É só clicar nele com a tecla Shift pressionada que ele já volta para o centro. Vou ampliar ela um pouquinho aqui. Com a tecla Shift a gente amplia a partir do centro. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Vou centralizar ele nessa imagem. Como é que eu faço isso? Eu posso selecionar com a tecla Shift esse aqui que está no centro na vertical. Vou vir aqui em alinhamento, vou alinhar pela horizontal com esse. E agora eu vou selecionar esse com esse aqui que está no centro na horizontal. E vou alinhar ele aqui verticalmente. Dessa forma eu consegui alinhar esse círculo ao centro da imagem. E agora eu vou selecionar um desses verdinhos aqui, vou dar Ctrl C para copiar. Se eu apertar Ctrl V em qualquer lugar aqui onde tiver o mouse, ele vai colar a imagem que eu acabei de copiar. Mas olha que interessante, se eu selecionar um objeto e ao invés de Ctrl V eu digitar Ctrl Shift V, ele vai copiar as propriedades de contorno e preenchimento daquele objeto que eu copiei nesse objeto selecionado. Vou fazer mais alguns exemplos aqui, vou copiar esse aqui, vou colar aqui, Ctrl Shift V, copiar desse aqui, Ctrl C, e aqui, Ctrl Shift V, só como um exemplo. Isso facilita demais os desenhos. A quarta dica é mover os objetos com as setas do teclado. Se você vier aqui em Editar, Preferências, Comportamento, Passos, essa primeira opção aqui, essa é a distância que ele vai mover os objetos com as setas do teclado. Lembrando que essa medida aqui tem que estar igual à da página para poder coincidir com o tamanho dos objetos. Vou fazer um retângulo aqui, vou definir o tamanho dele 10 por 10. Agora eu vou duplicar, colocar uma outra cor na cópia e quando eu aperto no teclado a seta para a direita, ele vai andar aquela medida que a gente configurou em passos, ou seja, 10 milímetros. Conforme eu vou clicando, ele vai movendo. Dessa forma, se eu voltar, eu consigo voltar o objeto para a mesma posição. Isso facilita muito quando você precisa encaixar os objetos, voltando eles para a mesma posição que eles estavam antes. Outro detalhe, pessoal, é que com a tecla Shift, ele move 10 vezes o valor configurado em passos. Então aqui, Shift, seta para a direita, ele ao invés de andar 10 milímetros, ele andou aqui 100 milímetros. Vou duplicar esse objeto aqui, eu vou colocar a largura dele para 100 milímetros, para vocês verem que coincidiu certinho aqui o movimento. Se eu duplicar esse aqui, e com a tecla Shift, seta para a direita, vocês vão ver que ele andou certinho 100 milímetros. Essa é a mesma técnica que eu usei no vídeo anterior para colocar as cores, as diferentes cores do desenho na posição certa. Eu dupliquei o objeto, movi com a seta para a direita, editei o que precisava ser editado e na hora de retornar aquele pedaço da cor para a posição exata, eu utilizando as setas do teclado consegui fazer os encaixes com perfeição. E a quinta dica é o uso de camadas. Imagina a seguinte situação, um desenho onde você tem um fundo e por cima desse fundo você vai fazer alguns desenhos. O que acontece aqui? Vamos supor que eu queira selecionar todos esses objetos. Se eu clicar aqui e arrastar, ele vai selecionar sem querer o fundo. Então fica difícil eu selecionar esses objetos quando tem um fundo ali. Então, uma das soluções
é você pegar, selecionar esse objeto que está de fundo, clicar com o botão direito e clicar aqui em bloquear objetos selecionados. Dessa forma você não consegue selecionar ele. Então, se eu precisar selecionar esses objetos, eu consigo fazer. O problema é o seguinte: quando eu jogo um objeto para trás, com page down, ele vai indo para trás e o que acontece? Quando chegar por baixo do último desenho e se eu der page down novamente, ele vai para trás daquele objeto que está bloqueado. Com home e end também é a mesma coisa lá. Home ele vem para frente, end ele joga para trás, só que ele vai para trás do fundo. Se não é isso que eu quero, como é que eu posso resolver isso? Eu vou aqui desbloquear, clicar com o direito em cima do objeto bloqueado, desbloquear objetos. Vou recortar com Ctrl X, que é a mesma coisa que Ctrl C e apagar o objeto. E aqui, pessoal, eu vou adicionar uma camada. Você veja que aqui tem a camada padrão, que é a camada 1. Eu vou adicionar uma nova camada, venho aqui em camada, adicionar camada. Eu vou colocar abaixo da camada atual e vou colocar o nome dela de fundo. Vou adicionar. Com isso ele já veio aqui para a camada fundo. Vou copiar, Ctrl V, aquele objeto de fundo. E agora, veja que esse objeto está na camada fundo e esses objetos estão na camada 1. Então eu vou selecionar aqui a camada de fundo. Eu posso selecionar ou vindo por aqui, selecionar a camada que eu quero, ou simplesmente clicando no objeto, ele já vai para a camada daquele objeto. Então eu vou pegar aqui essa camada de fundo e eu vou bloquear ela, vou travar ela. Dessa forma eu não consigo selecionar, ou seja, fica fácil de selecionar os objetos e quando eu der um end aqui, ó, ele não vai para trás, ele só vai para trás dos objetos daquela mesma camada. Então dessa forma eu consigo trazer o objeto para frente e para trás sem passar para trás do outro objeto. Isso facilita também se você tiver vários objetos e quiser separar, por exemplo, eu posso tirar aqui a visibilidade desse. Posso criar uma nova camada, vou criar aqui a camada 2, vou fazer um outro desenho aqui, qualquer. E eu posso facilmente manipular através das camadas o que vai ficar visível e o que vai ficar escondido. Olha só como é que fica fácil. E eu posso também, da mesma forma que o fundo, eu posso também travar os objetos daquela mesma camada, enquanto eu manipulo uma outra camada qualquer. Essas foram então as 5 dicas fundamentais de Inkscape. Se vocês quiserem mais um vídeo com mais dicas, deixem aí nos comentários para que eu possa saber, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.